O Internacional conquista um ponto importantíssimo aqui em Salvador, principalmente pela característica, condições e contexto que a partida contra o Bahia apresentou. O Inter começou até com uma atuação promissora, podendo vencer, e isso até aconteceu em ponto de vista de possibilidade, poder sair daqui da Fonte Nova com os 3 pontos. Mas a grande verdade é que o Inter não fez um jogo brilhante. E a outra grande verdade é que o Bahia jogou mais do que o Internacional. Neste contexto, em meio a uma grande adversidade, o Inter consegue um ponto no final. Suado, chorado e valorizado. E a gente fala sobre o contexto do empate colorado aqui na Arena Fonte Nova, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. O Inter ficou no 1-1 contra o Bahia aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova. Um jogo onde o Inter teve a possibilidade de vencer, é verdade, mas não me entendam mal. Não é porque o Inter teve a possibilidade de vencer que eu vou dizer aqui que o Inter foi melhor do que o Bahia, porque o Inter não foi. O Bahia fez um jogo para vencer o Internacional também, com maior possibilidade disso acontecer. Eu diria que se houvesse um vencedor, muito provavelmente essa equipe seria o Bahia, por mais que o Inter tenha tido as suas oportunidades ao longo do jogo. E isso acontece por alguns erros que aconteceram e que precisam ser de alguma forma corrigidos, mas também pelo mérito de uma forte equipe que enfrentou o Internacional nesta quinta-feira aqui na Arena Fonte Nova. Roger repetiu a equipe que enfrentou o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Um time que tem Borré no comando de ataque, isso surpreendeu muita gente. Os pontas foram mantidos, Wesley e Vitinho, apenas a mudança no gol que já era esperada do Rocher pelo Antony. E o Inter começou claramente com uma estratégia de abafar o Bahia, de abafar o time da casa, de pressionar a saída de bola do Bahia e desta forma tentar surpreender o time do técnico Rogério Ceni. E no começo do jogo o Internacional conseguiu. E diga-se de passagem, o Inter desperdiçou uma oportunidade com o Vitinho no primeiro tempo que poderia completamente ter mudado o cenário do jogo. Uma roubada de bola no campo ofensivo do Bruno Henrique, que passa pelo Alan Patrick, a bola chega no Vitinho e o Vitinho finaliza em cima do goleiro do Bahia, perdendo uma grande oportunidade. O Bahia, é claro, criou mais do que o Internacional, porque tinha mais a posse de bola e tinha mais essa proposta de jogo. O Lúcio Rodrigues, por exemplo, em vários momentos saiu cara a cara com o Antony, que foi o grande destaque, o grande jogador do Internacional nessa partida. O Antony, em pelo menos 2 oportunidades, talvez 3, salvou o Internacional de levar o gol no primeiro tempo na Arena Fonte Nova. E o Inter saiu para o intervalo com esse gostinho. Havia jogado menos do que o Bahia, mas poderia ter tido uma sorte melhor se aproveitasse as oportunidades. Teve uma outra bola, que há uma roubada de bola também no campo ofensivo, tem um passe para o lado direito, se o Vitinho faz um corta-luz, ele deixaria o Bruno Henrique na cara do gol, o Vitinho tentou um passe de calcanhar, e aí o Bruno Henrique acabou perdendo o tempo da bola e perdendo a finalização. No segundo tempo, o jogo foi bem pior para o Internacional, tá? E vamos lá, do ponto de vista individual, o Inter tinha algumas atuações abaixo, que a gente sabia que o Roger ia trocar e por onde o Roger ia trocar. Ele tinha que tirar o Vitinho, que não estava bem no jogo. Ele tinha que tirar o Borré, que não estava bem no jogo. E o Bruno Henrique, que tinha um cartão amarelo para a entrada do Thiago Maia, do Valência e do Carboneiro. Eram as trocas óbvias a serem feitas. E o Roger talvez tenha demorado um pouco para fazer elas. O Bahia assume o controle do jogo no segundo tempo. Começa a empilhar chances. E aí, só depois, ali pelos 15, 20 minutos do segundo tempo, o Roger muda. E não surte efeito as mudanças, tá? O Valência parece entrar um pouco desligado, o Carboneiro também. O Ronaldo, talvez dos 3, tenha sido o que entrou melhor. E o Bahia começa a pressionar. E aí vem a decisão do Roger, que teve um time ruim e enfim, ela pode ser contestada. E quase que terminou em algo pior. O Inter estava muito recuado, tá? E o Fernando novamente sendo usado naquela função como um terceiro zagueiro. O Roger parece ter fixado isso, tá? O Fernando como um líbero. Quando o Inter não tem a bola, o Fernando fecha como um terceiro zagueiro em mania de 5. E aí o Inter se recuou demais, e o Bahia foi empurrando o Inter, criando chance. O Rogério Ceni muda no time, bota o time pra frente, ele coloca o Gilberto na vaga do Santiago Arias, porque era pelo lado direito que o Bahia criava mais. Ele coloca o William José, ele coloca o Ademir, e o Roger mexe também e recua o time. Ele tira o Juninho, que sente a coxa, bota o Rogel.
inverte os zagueiros, Vitão pelo lado esquerdo, Rogel pelo lado direito, e ele tira o Wesley, que não fez um bom segundo tempo, e coloca o Thiago Maia para fechar o time, quase num 3-4-3. Ele faz com Vitão, Fernando e Rogel, Ronaldo e Thiago Maia por dentro, Aguirre, Bernabé, os dois alas, e aí Carboneiro, o Valência e o Alan Patrick na frente. Só que o timing ele foi muito ruim, porque no momento que eles entram em campo, o Inter leva o gol. Uma jogada pelo lado direito, onde o Aguirre leva um drible do Eric Pulga, o Aguirre que estava tão bem defensivamente, vaza, o Rogel completamente fora de posição, e a bola chega no Jean Lucas para abrir o placar e colocar ali o Inter em situação muito complicada, porque foi no momento que o Roger recua o time, e é quando o Bahia faz o gol, e aí o Inter precisa ir atrás do resultado. E naquele momento eu achei que o jogo estava perdido pro Inter, tá? Pela postura do Inter em campo, pelo que o Inter estava apresentando do ponto de vista tático, da maneira como o Inter estava recuado, o Bahia mandando no jogo, não via condições do Inter reverter. E o Inter, em algumas estocadas, tenta atacar sem muita efetividade, mas chega em um lance e decide. Não foi um lance assim, totalmente construído, um momento em que o Inter era superior, não. Foi uma bola que sobra no Brian Aguirre, que se redime do drible que levou no primeiro gol, acerta um belo chute, o goleiro do Bahia defende, a bola cai nos pés do Ener Valência, que tem o tino do centroavante para, de primeira, de perna esquerda, tocar a bola no rebote pro fundo do gol e salvar o jogo pro Internacional. Porque, convenhamos, o empate aqui em Salvador é um excelente resultado pro Inter. A gente já falava isso antes, sai com o empate daqui de Salvador, legal. O contexto da partida valoriza ainda mais esse ponto conquistado pelo Internacional. É um bom empate, é um baita empate do ponto de vista resultado. Em termos de atuações, algumas coisas precisam melhorar. E é claro que o Roger vai estar atento a esses ajustes. O Inter fez um jogo com alguns defeitos contra uma boa equipe do Bahia, aqui na Fonte Nova. Ia perder o jogo, mas conseguiu salvar a partida e traz um ponto fundamental para a sequência da caminhada na Libertadores da América, porque a derrota, ela aí sim seria um resultado bastante ruim. Empate em Salvador, o Inter sai com um ponto e arranca este ponto do Bahia e leva este ponto para Porto Alegre na bagagem. E agora pensa no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal, toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!